Você está sintonizado no programa Agenda Econômica, que hoje está discutindo uma proposta para um novo pacto federativo. O nosso convidado é o tributarista Dr. Everardo Maciel, ex-secretário da Receita Federal e relator dessa comissão de especialistas que apresentou ao Senado Federal, convocado por ele, uma proposta para o tema. Participa do programa o jornalista Floriano Filho. Doutor Everardo, por que a comissão decidiu também sugerir uma emenda constitucional alterando os critérios de rateio da cota-parte municipal do ICMS? Bom, o ICMS, uma parcela do ICMS, é transferida para os municípios. Isso desde que existia ICM e que passou depois para ICMS, que essa parcela é transferida. E o critério hoje adotado, eu até, em certa parte, contribuí para que ele existisse. Aí nós estamos falando do final dos anos 70, começo dos anos 80, quando eu era secretário da Fazenda de Pernambuco. O critério original era o valor arrecadado no município. Depois evoluiu para o valor agregado no município. Posteriormente, foi nessa emenda constitucional, disse não. No máximo, pelo menos 3/4 valor agregado, 1/4, na forma que a lei estadual dispuser. Bom, a regra como está hoje montada, ela favorece indevidamente os municípios que concentram muita atividade industrial. Então, você tem um município, muita atividade industrial, a população de trabalhadores deste município reside nos municípios periféricos, que ganharam o nome de cidades dormitório, é um nome nacional, né? Uhum. Acontece que a transferência vai para a cidade onde está o parque industrial, mas o serviço tem que ser prestado ao trabalhador que mora na cidade dormitório. Então, parece que há uma incongruência absolutamente óbvia em relação a isso. Parte desse recurso também, devo dizer, até antes da transferência, são destinados ao Fundeb, à educação. Nós não tocamos nisso, não abordamos isso, mesmo porque essa transferência, ao menos como está no ato das disposições constitucionais transitórias, ela é transitória. Ainda que eu tenha a impressão que essa provisoriedade vai se tornar definitiva. Mas é algo que só posso dizer depois de 1920, não dá para falar agora. Não dá para ao menos ter certeza agora. Então, nós dissemos o seguinte, vamos introduzir também uma outra variável, população. O tamanho da população é uma variável mais razoável para dizer qual é a necessidade fiscal de um município do que o valor agregado, que ela não tem nada a ver com isso. Mas o valor agregado era o histórico que foi mudando ao longo do tempo. Nós trouxemos o seguinte, agora não vamos mudar muito, não. É verdade também dizer assim, no município que tem um valor agregado alto, ele também tem população. Você tirou o ICMS desse município? Não, porque supostamente não são territórios vazios, desertos. Eles têm gente, só que não na mesma proporção que tem a cidade de dormitório. Então, nós dissemos o seguinte, vamos fazer uma mudança não tão extraordinária, que hoje você tem 75% destinados ao valor agregado, você reduz para 50% e introduz 25% de população. Porém, ainda assim, num prazo de 5 anos, fazendo uma mudança gradual ano a ano. Então, essa foi a essência da mudança dessa proposição, que beneficia, digamos, sem nenhum exagero, 99% dos municípios brasileiros. Ainda sobre a questão do ICMS, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, sugeriu recentemente a fixação da alíquota do ICMS em 4%, uma alíquota única. O senhor acha que isso é viável? E a outra questão, que aí também é uma questão fundamental na relação entre estados e a União, que é a questão da dívida que os estados têm para com a União, me parece que a comissão da qual o senhor participou sugeriu, inclusive, uma mudança no indexador de correção dessas dívidas, né? Que é sempre um tema de embate na reunião entre os governadores e o presidente de antigamente e atual presidente, e, por sinal, isso deve se tornar, não deve acabar nem tão cedo, né? Bom, vejam, em relação, primeiramente, à questão dessa proposta oferecida pelo Ministério da Fazenda, ela
em certo sentido, ela é igual a uma das nossas propostas. Nós apresentamos já o projeto de resolução, mas nesse aspecto não tem nada diferente do que apenas foi anunciado como proposta, aquilo que nós já demos construção, já tecnicamente resolvendo em matéria de resolução. Inclusive a alíquota de 4%. Exato. Aliás, nas mesmo tempo, aliás, coincidentemente, dizemos assim, são absolutamente idênticas. Não há diferença. Agora, nós não demos a mesma fundamentação. O nosso propósito com isso não era o enfrentamento da guerra fiscal apenas, porque o problema da guerra fiscal está resolvido no outro âmbito, que é no âmbito da apresentação de uma lei complementar tratando desse assunto, onde, pela via da redução da base de cálculo, se produziria, ao longo de 8 anos, também um efeito correspondente a uma redução da alíquota a 4%. Evidentemente, se o projeto de resolução avança, o outro se torna inócuo. Mas para não fazer com que um projeto de lei complementar ficasse condicionado a um projeto de resolução e gerasse, portanto, uma petição de princípio irresolvível, nós resolvemos separar as duas questões, que elas estão vinculadas, mas têm, vamos chamar assim, tramitação autônoma em relação à outra. Quanto à questão da dívida, nós não tratamos apenas de uma revisão do indexador. Houve uma discussão muito grande, há um consenso entre nós, aliás, eu acho que entre todas as pessoas, de que o indexador vigente ele está equivocado. Ele pode ter sido compreendido no outro tempo, pode ter sido correto em outro tempo. Porque, na verdade, é o seguinte, a União vai ao mercado e se financia. E quando se financia, para poder fazer isto que foi, junto com a lei da responsabilidade fiscal, talvez os 2 únicos atos realmente importantes no campo federativo patrocinados pela União, que foi a renegociação da dívida com os estados e municípios. Questão fundamental para a saúde financeira do país. Pois bem, foi feita essa mudança. E, em lugar de tomar a Selic, porque a Selic estava muito alta, então se buscou o IGP, um indexador desse tipo. Eu acho que ser engenheiro de obra feita é muito fácil dizer agora o que teria sido no passado. Se eu estivesse conduzindo isso, eu teria tomado um percentual da Selic. E não, ou seja, manteria a rota correta. E não o outro, porque naquele momento o IGP estava melhor do que a Selic. Agora a Selic está melhor do que o IGP. Então, enquanto estava bom, todos disseram ótimo. Agora está péssimo. E é natural, isso não tem nenhuma surpresa. É natural no plano das relações, tanto institucionais como até pessoais. Pois bem, e aí, com uma mudança que nós estamos propondo, era essa. Duas questões duas hipóteses foram levantadas. Uma, usar a própria Selic. A outra, utilizar o IPCA, que é a melhor medida que se dispõe da inflação. Terminou-se optando pelo IPCA. E alguém perguntou, por que não a Selic, em função de tudo que se diz? O receio que nós tivemos foi colocar um sócio a mais na Selic, que seriam as dívidas de estados e municípios, quando, em verdade, a Selic sobretudo, repercute nas questões de contratações com o setor privado. Então, a razão dada foi não usar a Selic tão somente para evitar a contaminação da Selic, que tem, como eu disse, uma repercussão sobre a taxa de juros nos contratos celebrados com a iniciativa privada, com um problema que nada tem a ver com isso, que seria a dívida dos estados e municípios com a União. Essa foi a lógica. Porque a política monetária muda muito, né? Conjunturalmente ela pode mudar, depende da inflação. Gostaria que não acontecesse, mas de repente a inflação sobe, vai ter que subir a Selic, vai ter que subir a taxa de juros, aí subir a dívida, quer dizer, mas não pode subir a dívida, senão vai aumentar a dívida dos estados. Aí começa a haver, vamos chamar assim, uma concorrência de interesses, e essa concorrência de interesses podia ser danosa. Daí a razão pela qual preferimos o IPCA. Mas não fizemos apenas isso, nós também propusemos uma redução do limite de comprometimento da receita. Ou seja, hoje há um limite de comprometimento de 13% da receita líquida dos estados para o pagamento dessa dívida. Nós propusemos que ele fosse reduzido de 13 para 11. Com um detalhe. Esse diferencial decorrente da redução do limite de comprometimento deveria ser obrigatoriamente estabelecido em contrato, aplicado em investimentos por conta dos estados. Está na proposta. Está na proposta. Investimentos em que? Em infraestrutura? Nós não fizemos nenhuma qualificação. Falamos investimento, de toda palavra. Não pode ser utilizado para custeio. Porque isso aí gera um risco também, né? Porque
justamente aquilo que o senhor estava dizendo antes sobre a deturpação ao longo do tempo do conceito de receitas, vai que algum governador, um prefeito, né, que essa relação entre estados e municípios é uma relação muito próxima, começa a dizer que uma aplicação lá num determinado setor também é investimento, só que essa aplicação não tem o retorno social que se espera. Não sei, não deixa uma lacuna aberta aí para... Deixa-me dizer, olha, nós já vimos no Brasil muita excentricidade, né? Exatamente. Aquilo que nós chamamos de uma maneira assim, mais bem-humorada de jabuticabas. Jabuticaba. Então, tem muito jabuticaba. Mas essa jabuticaba não apareceu ainda no quintal, não. Ou seja, ninguém confundiu o custeio com investimento. Tem muita gente criativa por aí, eu não sei. Eu sei, eu digo, mas o fato concreto é o seguinte, mas essa não dá. É difícil, quando falar de investimento, chamar uma despesa de custeio de investimento. Deus ouça o senhor. Essa seria o seguinte, seria uma jabuticaba especialíssima. Essa variedade de jabuticaba ainda não apareceu no nosso quintal. Não, eu fico preocupado porque a gente sabe que há desvios. A gente sabe que há desvios aqui no país. Sem dúvida nenhuma. E as pessoas, às vezes, colocam lá uma despesa. A gente está vendo que é despesa de custeio, mas aí ele argumenta, não, mas é investimento, não, mas é custeio, enfim, gera aquele... Não, essa não aconteceu, não aconteceu ainda, espero que não venha acontecer, que o seu vaticínio não prospere. Não aconteceu ainda esse tipo de coisa, porque essa seria muito violenta, essa interpretação, porque são categorias muito conhecidas mundialmente. Quer dizer, o conceito de receita, não. Entram multas ou não entram multas? Não. Aí há controvérsias. Quer dizer, não é uma coisa pacificada. Quer dizer, a receita tributária vai ser apurada em um regime tal ou no regime 4. É possível. Agora, investimento, ainda como despesa de custeio, essa não apareceu ainda. E eu acho que não é muito bom falar sobre esse assunto, porque termina você oferecendo... Dando uma ideia, né? Dando uma ideia para a contabilidade criativa. Agora, doutor Everaldo, nós sabemos aí dos problemas dos estados e municípios em relação à dívida que tem, muitos deles com muitas dificuldades, né? E a comissão propôs uma redução dos juros anuais, né, da dívida dos estados. Atualmente há uma variação de 6% a 9%. Passaria a ser 4%. Mas quais foram os critérios que mudaram? Bom, veja bem, nós falamos que propusemos mudanças na questão do limite de comprometimento, no indexador, na eliminação, que eu não mencionei, do chamado salto residual, que é uma coisa sem nenhuma importância, não tem relevância nenhuma isso. Quando tem já limite de comprometimento, é completamente dispensável. Agora, em relação à taxa de juros, que hoje é de 6 a 9, nós propusemos uma redução para 4. Esse 4 foi uma certa estimativa sobre a taxa de juros reais da economia para os próximos anos. Foi uma projeção feita por membros da equipe. Uhum. Agora, um outro aspecto também interessante desse trabalho da comissão foi incluir uma proposta específica com relação a minérios, a distribuição de royalties provenientes dos minérios, que aliás, da mineração, que aliás é uma discussão que está posta aí, né? Não só em função do debate dos royalties quanto ao petróleo, que também é um minério, né? Mas com relação aos outros minérios, como é que isso se justifica nesse contexto da guerra fiscal? Nós apontamos, essa não cai no campo mesmo da guerra fiscal. Há uma discussão muito grande sobre a competência dos estados sobre matérias que envolvem fiscalização de minérios, taxa de fiscalização e, sobretudo, sobre a base de cálculo dessa incidência. Infelizmente, esta ficou como uma dívida da comissão. Nós apontamos uma série de questões que não houve tempo. Nós abordamos, trouxemos 12 projetos, desde projetos, proposta de emenda constitucional, a projetos de lei complementar, projeto de resolução, alterações do Código Penal, como foi mencionado. Mas mencionamos que várias questões não houve tempo de tratar, a despeito de sua importância. Um deles, lamentavelmente, não tivemos, como tínhamos até a pretensão de tratar, mas o tempo não deu, dado o prazo estabelecido para a comissão, que seria tratada a chamada CEFEM, da compensação financeira pela exploração mineral. Nós não tratamos disso. Como nós também não tratamos, aí eu estou apontando, nós registramos essas deficiências. Não tratamos da questão do Fundo de Participação dos Municípios.
envolveria um tempo muito grande ainda para fazer uma reflexão mais cuidadosa sobre o assunto. Mas se fosse tratar, o que se poderia corrigir nessa área dos minérios, por exemplo? Eu acho que salta aos olhos. Base de cálculo. A base de cálculo. A base de cálculo, eu acho que ela precisaria ser revista claramente. E quando eu falo, bom, antes que passe uma expressão puramente técnica, é que a base de cálculo ela é declarada. A base de cálculo deveria ser a mesma do imposto de renda, ou seja, ela ajustada pelos preços de transferência. Muito bem, nosso tempo aqui também chegou ao final. Nós gostaríamos de agradecer a sua audiência aí de casa, que nos acompanharam aqui no programa Agenda Econômica. E se vocês quiserem nos mandar sugestões, críticas, elas serão sempre muito bem-vindas. Podem utilizar esse endereço que está aí na sua tela, o www.senado.leg.br/TV. E também queremos agradecer muito a presença aqui do Dr. Everardo Maciel. Seja muito bem-vindo e que volte outras vezes aqui para nos trazer esclarecimentos. Também agradecendo a participação do meu colega, o jornalista Floriano Filho. Continue com a gente. Até o próximo Agenda Econômica.